Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os corajosos, bravos que vão iniciar uma jornada comigo sobre esse livro. Desperte o poder dentro de você. A partir de hoje, bom dia, Lúcio. Bom dia, querido. Bom dia, Lilian. Bom dia. Já quero que quem está aí comigo chame todos os meus franqueados para o processo, para que nós estejamos juntos. Deixa eu ver se eu chamo aqui. E aí, gente, vamos entrando todo mundo e já diz de onde você fala e qual é a busca, né? Eu vou começando hoje um estudo sobre esse meu livro. Já é um best-seller. São 21 dias para trocar fraqueza por poder, dor por identidade, imitação por propósito e murmuração por gratidão. As pessoas perguntam, eu costumo dizer que dinheiro não tem riqueza, não tem nada a ver com dinheiro, mas com a mentalidade. Bom dia, Adriana Vasconcelos. Rivane, um beijo, querida. Rivane, chame nossos amigos franqueados vou mandar aqui um vídeo para eles. Chamando todo mundo. Olá, meus franqueados. Começa agora a nossa live dos 21 dias. Então, estou chamando vocês todos para estarem comigo aqui. Fechado? Franqueados, treinadores, todo mundo. Então, vamos lá. Vamos começar. Olha aí, quem é do Paraguai, parabéns, Simone, pela vitória sobre a Alemanha. Múcio, querido. Então, gente, deixa eu fazer um pedido para vocês. Querido Flávio, vamos chamar pessoas para estarem conosco nesse estudo. É um estudo muito legal sobre gratidão. Eu trouxe trabalho científico também sobre isso e vai ser importante para todos. Para todos. Ok? Então, vamos lá e vamos lá. Bom dia, então vamos lá. O primeiro capítulo do livro, tá? Mas eu não fui enfático, não. Eu quero que você diga qual é a dor que você vivencia hoje. Qual é a limitação que você vive hoje? Financeira, profissional, conjugal, saúde, filhos, casamento especificamente. E Deus abençoe a Venezuela pelo que vocês estão vivendo, por toda a dor que eles estão vivendo nesse momento, tá? Verdade. Como se não bastasse o governo que eles têm, ainda tem um tremor de terra tão poderoso, tão horrível. Então vamos lá. Eu quero saber de vocês, a parte financeira, conjugal, Nutri, emocional e financeiro, Lete, financeiro, Fábio, filhos, Gabi, trabalho. Então, deixa eu começar a falar para vocês algo muito importante. Na vida, tudo é vibração. Essa água vibra, um corpo vibra, o coração vibra, o cérebro vibra, né? Eu não sei quem já fez método CIS e quem já fez Revolution. Escreve aí quem já fez método CIS, fez Revolution. Então, por que está dizendo isso? Porque tudo é vibração. Então imagina um rádio. Você quer ouvir uma rádio ou uma TV. Então você vai no sintonizador e sintoniza a frequência da rádio. E daqui a pouco você está ouvindo aquela rádio.
né? E pode ser uma rádio péssima, e você acaba sintonizando uma rádio péssima se você entrar na frequência daquela rádio. E aquela rádio péssima vai falar pornografia, aquela rádio péssima vai falar coisas horríveis, músicas terríveis. Mas por que você está ouvindo aquilo? Porque você sintonizou naquela rádio. A mesma coisa, você pode sintonizar com uma TV, com uma rádio maravilhosa, com mensagens maravilhosas, com músicas maravilhosas. Mas por que você está naquela rádio maravilhosa? Porque você, querendo ou não, sintonizou nela. Então, nós estamos sempre sintonizados com alguma coisa, né? Ou seja, nós estamos falando de frequências. E Paulo, o que é riqueza? É uma frequência. O que é saúde? É uma frequência. O que é um casamento feliz? Uma frequência. O que é uma empresa, um trabalho que prospera? É uma frequência. A pergunta é, você consegue sintonizar na frequência financeira da prosperidade? Você consegue sintonizar na frequência de uma empresa que prospera, de um casamento? É uma frequência. É uma frequência. E o que eu quero nesses 21 dias é ensinar vocês todos a entrarem nessa frequência. Quem quer aprender a vibrar na frequência certa? Fala para mim. Dá um... E, gente, os franqueados que estão aqui, chamem todos os franqueados da Febracis. Eu convoco todos eles para estarem aqui comigo, tá? Franqueados, treinadores, estão todos convocados para isso. E agora, deixa eu fazer um pedido, olhando bem nos seus olhos. Eu quero que essa live seja impactante para o maior número de pessoas. Você quer isso. Então, quem são as pessoas que precisam ouvir isso? Quem são as pessoas, Sol, que precisam... que você conhece, que precisam ouvir essa live, que vai mudar a vida financeira, profissional? São 21 dias de live. 21 dias. 21 dias ininterruptos, né? Quer dizer, vão parar sábado e domingo. Então, eu quero que você vá lá no aviãozinho que tem aí, clica nele, procura o WhatsApp e manda para grupos de pessoas o link dessa live. Fechado? Quem é que vai fazer isso para mim? Quem é que vai me presentear com isso? Tá? Então, quem quer me presentear com isso, clica no aviãozinho, vai no WhatsApp olá, Audrey, chama todos os Black Belts e diz que eu estou chamando todos eles para quem quiser participar da live comigo, tá bom também? Então, vamos lá. Então, Paulo, como é que é essa questão das frequências? Eu já falei para quem entrou agora, estou falando que nós estamos sempre emitindo ondas, frequências, ondas, que tem um comprimento de onda e uma frequência de onda. E aí, por exemplo, eu estava dando o exemplo que nós acessamos uma rádio, né? E a rádio é péssima, o som é ruim, as músicas são ruins, fala-se pornografia, coisas baixas. Mas, Paulo, por que eu estou recebendo essa rádio, estou ouvindo essas coisas nessa rádio? Porque você conectou nessa rádio. A vida é assim. Paulo, por que eu estou tão mal financeiramente? Porque você está conectado com isso. A tua frequência está conectada com isso. E aí você vai ver pessoas que estão explodindo, tendo sucesso, porque elas conectaram com isso. E aí você pode saber, Paulo, o que eu conectei? Olha a tua vida financeira e você vai entender onde você conectou. Olha a tua saúde, olha teus amigos. Qual a qualidade dos teus amigos? São amigos legais, prósperos, felizes, amorosos? É a frequência. Então, Paulo, eu quero mudar tudo na minha vida. Eu quero mudar minha vida financeira, profissional, minhas amizades, meu corpo. Quero mudar tudo. Paulo, como é que eu faço isso? De novo, é a frequência. Eu tenho dito que riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. E é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Como mudar. Olá, Eduardo. Seja bem-vindo. Então, como mudar isso tudo? Então, vamos para o primeiro capítulo. Então, você já sabe que tudo é frequência. Que uma água emite frequência. A água emite frequência.
que uma pedra emite frequência, que a tua mente, o cérebro emite uma frequência, que o teu coração... E aí eu tenho... Por que eu perguntei quem tinha feito o Revolution? Porque eu estou trazendo um trabalho científico muito vasto sobre frequência por Revolution. Eu começo a preparar esse trabalho no método CIS e depois finalizo ele no Revolution, né? É muito forte, muito, muito, muito forte, tá? Então, vamos lá, e eu vou falar do primeiro capítulo. Nós vamos fazer um estudo completo desse meu livro, que já é um sucesso. 21 dias para trocar fraqueza por poder, dor por identidade, limitação por propósito e murmuração por gratidão. Então, vamos começar hoje a mudar a nossa frequência e mudar de maneira surreal, de maneira imediata, tá? E de maneira imediata. E vou repetir, Douglas, riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza é uma mentalidade, riqueza é uma frequência, riqueza é uma forma de sentir, de pensar, de viver, tá? Então, Paulo, qual é o primeiro capítulo? O primeiro capítulo desse livro é sobre insatisfação, tá? É sobre insatisfação. E deixa eu dar a dica, printa ele, tá? Printa aí esse livro, printa para depois você pegar ele na internet, na loja, tá certo? Printa ele aí, para que você possa estar me acompanhando. Então, o primeiro dia é identificando a raiz da insatisfação. E esse é o nosso tópico, insatisfação. Paulo, o que é insatisfação? Insatisfação é uma dor crônica, é um comportamento disfuncional, de nunca, nada é bom o suficiente, nada está bom o suficiente, as pessoas não são boas o suficiente, a esposa, o marido não é bom o suficiente. Paulo, e o que é que acontece? O que é que acarreta a insatisfação? Queixa, reclamação e crítica. Queixa, reclamação e crítica. Está sempre insatisfeito, nada está bom. Reclama do filho, reclama do marido, reclama do país, reclama do patrão, reclama do sócio, reclama do funcionário, reclama do clima. Está chovendo, reclama porque está chovendo. Faz sol, reclama que está calor. Está nublado, reclama que tem mormaço. E a pessoa está sempre insatisfeita, sempre reclamando. E aí eu vou te falar, vou começar citando 2 trabalhos científicos sobre pessoas insatisfeitas. E eu quero que você pegue isso porque é muito forte. Ouça o que eu vou mostrar para vocês. Vou ler para você. Estudo populacional canadense sobre insatisfação correlacionada com doenças crônicas e morte. Foi publicado no American Journal Epidemiology em 2019. Acompanhou 74 mil pessoas em Ontário por 6 anos. Esse estudo acompanhou 74 mil pessoas em Ontário por 6 anos. E olha o que ele diz. Encontrou um efeito dose-resposta. Quanto maior o nível de insatisfação, maior o risco de doença crônica e morte. Especificamente, pessoas relataram estar muito insatisfeitas tiveram 2,5 vezes mais risco de desenvolver qualquer doença crônica e 2,5 vezes mais risco de morte, comparado às pessoas que eram apenas satisfeitas, não eram muito satisfeitas. Então, aqui o primeiro estudo diz que pessoas insatisfeitas adquirem doenças crônicas 2,5 vezes mais que uma pessoa satisfeita. E morrem 2 vezes mais, 2,5 vezes mais que uma pessoa satisfeita. Caraca. Paulo quer dizer que a insatisfação, ela decreta doenças e decreta a própria morte. Vamos ver outro estudo aqui. Estudo finlandês de 20 anos sobre a insatisfação e morte por acidente. Morte por acidente. Publicado no Psychosomatic Medicine. Acompanhou um corte de 2 décadas e concluiu que a insatisfação com a vida prediz morte tanto por acidente não intencional como intencional. Os números são fortes. A insatisfação predisse o risco de 2,8 vezes morte por acidentes não intencionais e 3,26 maior por lesão intencional. E quando a pessoa já estava doente, insatisfeita, o risco de morte
chegou a ser 8 vezes. E a pessoa que estava doente, insatisfeita, morreu 8 vezes mais. Caraca, 8 vezes mais. Então, você está entendendo. E aí a gente vai ver que Bíblia poderosa é essa. Olha só, olha a passagem da Bíblia, em 1 Coríntios 10:10 diz: não façais como alguns que se lamentaram, murmuraram, pois esses já foram mortos pelo anjo da morte. Outros já foram destruídos pelo anjo da morte. O que a ciência chegou no século XX, a Bíblia diz há 2000 e tantos anos atrás. 2000 e tantos anos atrás, ela afirma que pessoas insatisfeitas morrem. O problema dessas pessoas insatisfeitas, vocês entenderam a gravidade de uma pessoa insatisfeita só no contexto da saúde e morte? Resumindo, uma pessoa insatisfeita morre de 2,5 vezes mais a 8 vezes do que uma pessoa satisfeita. Então, e o problema não é isso. O problema é que isso leva à morte da família. Eu vejo pessoas que tiveram perdas terríveis, né? Mortes terríveis, e a pessoa vai, por quê? Eu disse, cara, porque você é um insatisfeito crônico, você é doente crônico, tá? A doutora Ana Vierling, pediatra, ela está falando exatamente, concordando com o que eu estou falando, um problema que contamina todos ao redor. E aí a pessoa diz, mas por que meu filho está doente? Por que minha irmã está doente? Por que eu estou doente? Por que minha esposa está doente? Meu marido é doente? Porque a insatisfação é uma frequência, e essa frequência contamina todo o espaço. Ela contamina todas as pessoas e faz todas as pessoas, contamina todas as pessoas para entrarem nessa frequência, levando todo mundo a um estado mental de dor, de tristeza, pobreza. Então você imagina, se você ser insatisfeito causa a morte, imagina você super grato. Paulo, por que grato? Porque as pessoas pensam que o contrário da insatisfação é a satisfação, mas não é. O contrário da insatisfação, veja bem, é a gratidão. É a gratidão. Paulo, então é o que acontece. Paulo, eu quero ganhar dinheiro. Está insatisfeito? Você vai ter que romper isso. Você vai ter que mudar isso. Paulo, eu estou com problemas financeiros. É a frequência, insatisfação. Paulo, eu estou doente. Vocês viram o trabalho científico? Eu estou doente. É a insatisfação. Paulo, minha empresa não cresce. É a insatisfação. O nome do livro é esse meu livro aqui, Desperte o Poder Dentro de Você. Quem quiser printar, printa aí. Printa aí. Então, eu costumo dizer que a insatisfação é o óculos da acusação. Quando você põe, está insatisfeito, você botou o óculos da acusação e começa a falar mal do marido, da esposa, do patrão, do país, e você começa a metralhar com insatisfação, com essa frequência da morte. Olha o que eu vou dizer, a insatisfação é a frequência da morte. E não sou eu que estou dizendo, são os trabalhos científicos que estão dizendo. Você viu um trabalho de 20 anos, tá? Que acompanhou de 6 anos no Canadá, 74 mil pessoas. Você viu, acabei de ler para você, e mostrou que pessoas satisfeitas morrem e adoecem de doenças crônicas 2,5 vezes mais que uma pessoa satisfeita. E o outro, 20 anos, e o outro trabalho, 20 anos, na Finlândia, 20 anos o trabalho foi feito, acompanhado na Finlândia, 2 décadas, e se encontrou que os homens morrem 4 vezes mais quando são insatisfeitos, e as mulheres morrem 8 vezes mais, ou seja, mulheres insatisfeitas,
Mulheres insatisfeitas morrem ainda mais. Tá certo? Vocês estão entendendo? Mulheres insatisfeitas morrem 2 vezes mais e matam 2 vezes mais por insatisfação. Olha isso aqui. A insatisfação, eu escrevi isso aqui estudando e pesquisando para nós estarmos aqui. A insatisfação te torna míope e te impede de ver todas as vantagens e benefícios que você tem. Uma pessoa insatisfeita não percebe o valor dos seus filhos. Uma pessoa insatisfeita não percebe o valor do seu marido. Ela não consegue valorizar nada ao seu redor. Absolutamente nada. Nada. Tá? A pessoa insatisfeita, ela faz você ver a dor onde há força. A pessoa insatisfeita consegue só ver problemas onde há solução. A pessoa insatisfeita só vê escuridão onde há um caminho luminoso. Então, a insatisfação faz você cobrar mais de todos, menos de você. Ah, Paulo, mas eu já ouvi falar que a insatisfação, eu ouvi falar que a gente tem que ser insatisfeito. Me diz quem são as pessoas para eu aceitar aqui, gente. Tá? Vivi, você me disse, ok, mas quem é a pessoa para eu aceitar? É o Bruno Loves? Quem é? Se você não me disser, eu não vou saber quem é. Entende, Vivi? Então, a Bíblia diz assim, uma coisa é a pessoa insatisfeita. As pessoas dizem, essa água não tá boa, o clima tá quente, tá sempre reclamando, nunca nada tá bom, sempre criticando. Vou chamar aqui meu amigo Bruno. Chamei o Bruno, cadê ele? Então chamei aqui, opa! E aí, amigo? Fala, meu mestre! Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Melhor agora, né, Paulão? Ô, querido, gente, Bruno é um aluno querido, um grande mentor, mentora muita gente, ajuda muitas pessoas, é aluno do Método CIS, é aluno do Revolution, é mentor de líderes. Salve, amigo. Eu fiz tudo já, né? Fiz quase gabaritada já. Quase Demais. check, 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 check. Amigo, E refazendo tudo agora. eu estava falando agora que tem pessoas que dizem assim, puxa, mas não tem. Eu já ouvi pessoas dizendo que a gente tem que ser insatisfeito, porque só os insatisfeitos prosperam. E eu disse, não, isso não é verdade. As pessoas têm que estar inconformadas, porém satisfeitas. Paulo, como funciona isso, cara? O cara tem uma casinha de 30 metros quadrados. Ele tem que ter satisfeito e grato com a sua casa de 30 metros quadrados. Porque muitos nem casa têm, mas inconformados, sabendo que aquilo pode ser melhor, né? A pessoa pode estar, eu estou acima do meu peso. Cara, você tem que estar satisfeito, porque se você estiver insatisfeito, você vai atrair mais gordura para você. Então você tem que estar satisfeito, porém inconformado. Eu estou ensinando como mudar a frequência. A primeira forma de mudar a frequência é joga fora a insatisfação e traz a frequência. Ou joga fora a insatisfação e traz o inconformismo. Eu sei que pode ser melhor, eu sei que pode ser melhor, É né? ter ambição, né, Paulo? Você tá contente com o que você tem, você é grato pelo aquilo que você já conquistou, mas está sempre vislumbrando algo maior, algo melhor. A ambição, diferente da ganância, é algo que vai te levar sempre para poder subir melhores montanhas, atingir melhores picos, mas sempre ser grato por cada passo que você vai dando, cada degrau que você conquista, cada lugar que você chegou, cada pessoa que você conectou, mas sempre com a sua ambição, com os seus sonhos, com a sua visão extraordinária de futuro, para você poder conquistar tudo aquilo que você sonha. Quando eu estou com um mentor, com um aluno gabaritado do Método CIS, Evolution, fica tudo mais fácil. É isso, amigo. Só botar meu colírio aqui. E eu tô com o meu livro aqui, ó. Ah, Ela tá sempre papai. pedindo para dar um print aí.
Tem que ter. Esse aqui é especial demais, porque esse aqui tem dedicatória. Então eu tava lá, né, Paulo, no dia do lançamento. Foi bom demais. Fiquei muito feliz ali. Olha só, eu vou citar aqui, amigo, o negócio do povo judeu, né? Olha, quero que todos peguem a maldição. Você viu falando dos trabalhos científicos? Sim, sim. Só queria É dar um exemplo. loucura. Homens morrem de 2,5 vezes a 4 vezes por insatisfação, e as mulheres morrem de 2,5 vezes a 8 vezes por causa de insatisfação. É câncer, artrite reumatoide, AVC, acidentes reais, tá? Até acidentes, as pessoas morrem por causa de insatisfação. Pessoas insatisfeitas têm mais acidentes. É uma loucura. E a É, insatisfação, Paulo, me corrige, você pode explicar para a gente também? Ela vai fazer com que você comece a pensar negativamente, a atrair pensamentos ruins para o seu comportamento, para o seu sentimento, para a sua memória, para a sua crença. E é claro que o que vai se realizar é simplesmente coisas ruins, porque você tem vibrado só coisas ruins. Estou é errado? isso. A insatisfação é a vibração do. Assim, se você é espiritualizado, entenda. A insatisfação é a vibração do diabo. É a vibração do mal. Enquanto a gratidão é a vibração de Deus, é a vibração de Deus, a insatisfação é a vibração do diabo. Né? As pessoas pensam que o contrário de insatisfação é satisfação. Não é. O contrário de insatisfação é gratidão. E o contrário de gratidão é insatisfação. Então, tem dois polos. Você vibra no polo de Deus, que é gratidão e amor, ou no polo do mal, do que se não você quiser dar, que é a insatisfação, a morte, a raiva. Então, aonde você está vibrando? Né? Eu estava vendo aqui o povo judeu. Né? Bruno, o povo judeu estava cativo, era escravo no Egito. Escravo no Egito. Aí vem Moisés, né? Com um grande Deus dá uma missão para Moisés tirar o povo do Egito. Aí Moisés vai lá, briga com o faraó, tem aquelas 10 pragas, aquela loucura toda, e ele consegue tirar o povo do Egito. E o povo do Egito, quando sai, poucas pessoas sabem disso. O povo sai do Egito, vai levando todo o ouro. Os judeus saíram da escravidão levando todo o ouro do Egito. Riquezas e mais riquezas e mais riquezas. Que ele sai. E era para ele fazer uma jornada do Egito para Israel, né, que era a terra prometida, onde manava mel e leite, era para fazer em 2, 3, 4 meses. Sabe, o povo judeu demorou 40 anos. E nenhum, olha que loucura, como tudo fecha, e nenhum de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, apenas, olha que loucura, apenas 2 chegaram na Terra Prometida. O resto foram os filhos, os netos, porque morreram. É o que diz aqui. O ingrato, o insatisfeito, ele morre no meio do caminho. E você vê, lendo, que, Paulo, o que manteve esse povo lá? A insatisfação. Reclamavam de Deus, reclamavam de Moisés, reclamavam, e nunca faltou comida. Quando para comer, tinha o maná. Para beber, tinha a água da pedra. Quando estava sol, tinha uma nuvem. Quando estava de noite, tinha uma coluna de fogo. Deus manteve eles cuidados em todo o deserto. Manteve eles com tudo que eles precisavam. Mas, Paulo, por que eles não saem do deserto? Cara, por causa da insatisfação. E eu quero que vocês vejam aqui. Por que você não sai do deserto? Você está me ouvindo aí? Por causa da insatisfação. No dia que você trouxer a gratidão, amiga, amigo, você vai ter algo. Então, cuidado para você não estar insatisfeito sem saber. Paulo, como é que eu mudo isso? Muda a insatisfação por gratidão, vou falar sobre isso. Ó. E agora eu vou conversar com o Bruno, mas antes eu quero dar isso aqui. Uma pessoa insatisfeita, cortisol elevado, inflamação crônica, insônia e fadiga. Isso é o mal físico que a insatisfação cobra. Emocional, a pessoa insatisfeita, ansiedade, irritabilidade, vazio. No mental, a pessoa insatisfeita, negativa, falta boas perspectivas, narrativa de derrota, vitória, de derrota e vitimização. E no espiritual, distanciamento de Deus e da fé. Fala sério. Então, as pessoas estão querendo ganhar dinheiro na força do braço, mas não tem força do braço que vença a insatisfação. As pessoas querem ganhar prosperidade e estão estudando. Não tem estudo que vença a insatisfação. Né? Mas, Bruno, você fez o CIS. Me conta, o que é que teve de ganho quando você fez o CIS?
Paulo, na verdade, eu fui uma pessoa insatisfeita em determinado momento da minha vida, eu me encontrei numa insatisfação. E eu não sabia como sair desse lugar, eu sabia que eu estava num lugar errado, eu estava com um sentimento errado, e como você estava falando agora, o cérebro começa a produzir química quando você está insatisfeito e pensando negativamente, que faz com que você fique viciado nesse tipo de comportamento, viciado nesse tipo de química. Então, o cérebro vai sempre buscar você para ficar nesse tipo de pensamento. Eu não conseguia romper. Foi quando eu peguei uma mochilinha e fui para a Albânia passar um tempo em silêncio, sozinho, meditar e tentar buscar de novo a minha real essência. E foi lá que eu descobri você, né? Foi lá que através de de uma pequena televisão, tinha um podcast onde você estava, eu até então não te conhecia, e você falou uma única coisa, não sei se você vai lembrar, mas é algo sobre se enxergar como um diamante, não como uma pedrinha qualquer. Aquilo fez total diferença no meu coração. Eu saí Como areia. basicamente. Fiquei andando, pensando, reverberando aquilo, até que o dia que eu voltei para o Brasil, que eu peguei meu telefone pela primeira vez para ver as mensagens que eu tinha lá e voltar para a vida, tinha uma mensagem do meu querido amigo dentista Rogério Pena, que também é Black Belt, e ele me deu de presente o método CIS. Então eu falei, Eu não cara, sabia que tinha sido Rogério Pena. foi o Rogério Pena. Ele falou assim, cara, eu tô muito fiquei muito tocado com a sua viagem para a Albânia, essa proposta que você fez de se despertar internamente. E Deus começou a falar comigo, seu nome vinha, e aí eu fui ligando as coisas que Deus estava falando e eu preciso te mandar para o método CIS. Eu neguei 3 vezes. Uau! Como o Pedro negou Jesus, eu neguei 3 vezes, porque Peraí, era nada Bruno, deixa eu só interromper aqui. Tem a Joyce, ela tá patológica aqui, mandando e repetindo a mesma mensagem. Tá. Me responde: um marido que humilha a mulher, trata como lixo, só pensa nele, sem a opinião da mulher. Esse homem cresce na vida? Amiga, isso é um problema dele. Se você vai crescer na vida, é um problema. Ele não está aqui. Quem está aqui é você. Então, enquanto você não fizer o que o Bruno está falando, você reconhecer o seu valor, ninguém vai te valorizar. Por que você está apostando recorrentemente isso? Porque você quer se vitimizar. Você quer mostrar para as pessoas que você é uma pobre coitada, uma vítima. Você não é vítima de nada, filha. Então, pare de se vitimizar, tá? E muda. Porque você só vive a vida que tolera. Se teu marido te bate, te trata mal, te agride, te humilha, que você não te cisne, só humilha. Se teu marido te humilha, não te valoriza, não te consulta para nada, é porque é o valor que você percebe em você. Então, pare de se vitimizar. Para de querer chamar a atenção das pessoas pela sua dor, tá? E muda. Cada um só vive só vive a vida que tolera. Se você é humilhada, maltratada, é porque você tolera. Então, assume a autorresponsabilidade. Vai fazer o método CIS, tá? Porque parece aqui que só você tem problema no mundo. Você fica repetindo seus problemas, filha. E eu tô falando com amor por você, tá? Eu tô falando com amor e com respeito. Então, para de se vitimizar, vai fazer o método e muda. Quando você entender o que o Bruno tá falando, em vez de ficar ouvindo o que o Bruno tá falando, você tá postando. Ouve o que o mundo tá falando, tá? Ouve o que o mundo tá falando. Ouve o que o Bruno tá falando. Ele tá falando que ele se reconhecia como areia. Areia não tem valor. E ele reconheceu que ele era um diamante. Fala aí, Bruno. Fala pra É Joyce. exatamente isso. Eu sabia que eu tinha muito mais. Eu passei vários dias lá na Albânia com uma pressão muito grande no meu peito. E aí eu entendi que essa pressão no meu peito, que eu achava que era um grande vazio existencial, na verdade, era um preenchimento muito grande que não cabia dentro de mim, que eu precisava começar a trazer tudo aquilo que eu tinha de valor para poder ajudar outras pessoas. Eu não sabia como até o dia que eu consegui ver o Paulo ali no podcast. E aí, quando eu voltei, fui presenteado, neguei 3 vezes porque era no aniversário do meu filho, estava de mais de 20 dias fora, não queria me ausentar no aniversário do meu filho. Conversei com ele, expliquei, pedi autorização para ele, ele aceitou, concordou, falou: papai, vai, eu fui. E a partir do momento que eu entrei no CIS, ainda intoxicado de orgulho, que eu não sabia que existia e tinha, e eu acho que o orgulho também é uma das portas de entrada para sua insatisfação. É Você isso fica aí. ali na sua conexão É isso e aí. você não sai desse ciclo vicioso sem você ter alguém que vai realmente entrar no seu mindset, na sua cabeça e te orientar para você se enxergar de fato, porque olhar para o espelho é uma coisa, mas você enxergar os seus valores, se enxergar por dentro, reconhecer as suas vulnerabilidades, suas fragilidades, é o primeiro passo para você superar.
como a moça estava falando que o problema é o marido, não, o problema não é o marido está te dando a oportunidade de você se enxergar, de você escolher se você vai querer continuar nessa relação ou não, e você começar a ter apropriação da sua vida. E aí tomar as decisões que são dignas e pertencentes a você, a sua felicidade, assim como eu fiz. Assim que eu entrei no Método CIS, ainda dentro do orgulho, eu comecei a entender, a enxergar, e antes mesmo de qualquer orientação do Paulo, eu já estava com o meu telefone pedindo desculpa para minha esposa, mandando mensagem para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe, porque eu estava entendendo de uma forma muito sutil que o Paulo já estava falando para mim, de que eu estava nessa condição. E a partir daquele dia, isso foi agosto de 2024, para cá, eu entrei na jornada como muito bem orientado pelo Paulo e não saí mais, por mais que o deserto apertasse, por mais que as dificuldades surgissem, e o Paulo, como a gente tem uma relação mais próxima, ele sabe de muitas das coisas que aconteceram na minha vida, por mais que fiquei sem condição financeira, por mais que meus pilares, meus 11 pilares, que até então eram lindos e maravilhosos dentro do meu orgulho, eles foram ruindo para se manter só no espiritual, para eu entender que Deus estava me orientando, os caminhos, os passos que eu precisava dar com tranquilidade e confiança. Por mais que tudo isso acontecesse, eu estava na jornada e a jornada foi me moldando, a jornada foi me fortalecendo. Eu fui fazendo todos os cursos, todas as grades, tudo aquilo. Hoje eu tenho refeito e eu consigo ajudar, de fato, como o Paulo falou, e me orientou, me ajudou, me fortaleceu e me ensinou a ser como mentor. Eu tenho conseguido pescar os meus peixes também. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o ganho específico que você teve após o método CIS? Eu era assim, me tornei assim, em todos os ganhos tangíveis. Como é que era antes e como é que ficou depois? Cara, eu tava numa insatisfação, num orgulho, só pensando em coisas negativas, não conseguindo enxergar o lado positivo das coisas. Eu tava construindo a minha casa dos sonhos, estava com emprego, na época eu trabalhava como ator, então eu era famoso, saía em todas as revistas, todos os jornais. Mesmo assim, eu ainda estava muito insatisfeito, porque não era esse glamour que muitas pessoas gostariam de ter na vida que me preenchia. Quando eu fui para o Método CIS, eu consegui olhar de fato para dentro de mim. Consegui de fato olhar para o meu coração, enxergar as minhas mazelas, os meus problemas e consegui, a partir do primeiro método CIS, eu já fiz vários, mas o meu primeiro método CIS eu já consegui mudar, fazer mudanças significativas a ponto de eu encontrar a minha família logo depois do último dia, que na época ainda eram 4 dias, e eles já verem e notarem no meu olhar que eu já estava sendo transformado. Então, ali foi só dar tempo ao tempo, continuar na jornada, fazer método CIS em todas as oportunidades que forem, que cabiam para mim. Eu fiz 3 vezes, vou fazer agora Rio de Janeiro a 4, eu vou levar meu filho comigo. Qual a idade dele? Ele está com 14 anos. Parabéns. E assim, cara, entrou na jornada e a jornada não é por nada, a jornada é sua, mas se você está numa jornada muito bem orientada, eu acho que não tem ninguém melhor no país e que está no mundo para te dar orientação do que o Paulo. Uau! Gente, esse é o Bruno. Bruno vê uma metamorfose física, emocional, comportamental. Se tornou uma pessoa muito querida minha, que eu admiro muito, pela humildade, pela entrega. Tremendo. Amigo, obrigado. Beijo no coração. Tamo Obrigado, junto, Paulo. viu? Galera, esse livro é sensacional e esse aqui também vocês precisam ler. Esse vai ser o nosso próximo, Poder e Riqueza. Perfeito. Tamo junto, Paulo. Gratidão, viu? Obrigado, amigo. Deus abençoe. Tamo junto. Então, gente, e de onde vem? De onde vem? Você me pergunta aí, de onde vem a insatisfação? Eu vou fazer um resumo que eu falei para vocês. A insatisfação, ela mata. Eu trouxe 2 trabalhos científicos, um da Finlândia e o outro do Canadá. O da Finlândia mostra que homens e mulheres insatisfeitos, homens morrem 4 vezes mais por acidentes e mulheres morrem 8 vezes mais. 8 vezes mais. E quando fala a insatisfação, doença crônica, ela mata 2,5 vezes. Pessoas insatisfeitas morrem mais de doenças crônicas 2,5 vezes do que pessoas satisfeitas.
E aí eu falei que tudo isso é a vibração. Uma vibração que leva vida, que leva morte, vibração que gera paz, que gera destruição. E a pergunta é, eu quero que você diga, Paulo, como é que eu sei que eu sou satisfeito ou insatisfeito? É muito simples. É muito, muito, muito simples. Como assim, Paulo? Basta ver, você anda criticando alguém? Reclamando de alguém, se vitimizando de alguém. Então, ai, gente, isso aqui tá errado, errado de novo. Pô, ai, que saco, essa água tá quente. Pô, ó o sol. Ou então, essa casa tá suja, você se atrasou. Se você vive reclamando, é porque você foi tomado pela insatisfação. Você foi tomado. E eu posso dizer que uma pessoa insatisfeita foi tomada pelo mal. Ela foi tomada por forças malignas. Forças malignas. Paulo, por quê? É uma sequência. Orgulho. Aí você bate no peito, eu sou bom, né? Por quê? Para você estar insatisfeito com teu marido, é porque você é muito melhor que ele. Para você estar insatisfeito com teus filhos, você é melhor que ele. Para você estar insatisfeito com a vida, você é melhor que Deus. Então a primeira coisa é o orgulho. O orgulho gera insatisfação. E aí vem a destruição. E a insatisfação faz com que você comece a falar palavras malditas, palavras de maldição. Então, e aí você fechou o ciclo e deu a mão para o Satanás. Quando você abre a boca com essa insatisfação, você perdeu o jogo. Você realmente perdeu o jogo. Você fez isso, perdeu o jogo. Começou a reclamar do teu marido, perdeu o jogo. Começou a reclamar dos teus filhos, perdeu o jogo. Começou a reclamar da empresa, do patrão, perdeu o jogo. Você foi dominado pela insatisfação e agora o próximo passo é a morte financeira, a morte profissional, a morte familiar, a morte. Caraca. Paulo, e aí? Como é que nós fazemos? Como é que eu faço para sair disso? Como é que eu faço para sair disso? Sabe como? Gratidão. E aí, esse é meu desafio. Eu faço comigo quase todos os dias. Eu pego o meu caderno e escrevo toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, 40 motivos de gratidão. E leio, eu escrevo, tipo na segunda-feira, e leio todos eles na segunda, na terça, na quarta, em voz alta, porque palavra tem poder. Paulo, você quer vida? Então doutrine a sua boca, para que não saia maldição, para que saia bênçãos. Doutrine a sua vida. Então, 40 motivos de gratidão. E eu fico repetindo eles. Repetindo, 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 repetindo. Então, vem comigo. Quero que todo mundo compartilhe 5 motivos de gratidão. E escreva assim: eu sou grato por. Eu vou começar o meu aqui, tá? Eu vou escrever 5 motivos. Eu sou grato pela minha vida. 2, eu sou grato pela vida eterna que Deus me deu. Eu sou grato pela minha saúde. 4, eu sou grato pelo amor de Deus. 5, eu sou grato pela minha família. E você é grato pelo quê? Eu disse 5 motivos, só que eu não faço 5, eu faço 40. Eu escrevo 40 motivos e leio todos os dias. Ai, Paulo, isso é trabalhoso. É trabalhoso, mas vem comigo, ó. Eu vou te dizer, aqui é o meu escritório, eu tô na minha casa de Orlando, tá? Eu vou passear com você aqui na minha casa na parte de baixo. Aqui é minha coleção de barcos, tá? Aqui é minha coleção de barcos. Tá todo mundo dormindo, porque aqui nos Estados Unidos é 1 hora menos. E aí, vamos chegar aqui na beira, tô na minha casa e vou fazer um tchan, 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 tchan pra você. E olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Aqui é a minha casa e é aqui que eu acordo todos os dias quando eu estou nos Estados Unidos. Caraca,
Então, Paulo, e onde é que era a tua vida antes? A minha vida antes era o caos. Minha primeira casa tinha. Esse é o deck da minha casa. Ali tem um jet ski. Aqui é o deck. Então, e tudo mudou quando eu comecei a ser grato. Tudo começou quando eu comecei a ser grato, porque eu reclamava, eu era insatisfeito, eu era patologicamente insatisfeito. Eu era patologicamente satisfeito, o sol está nascendo aqui ainda agora. Eu era patologicamente insatisfeito. Eu era doentemente, enquanto eu fui insatisfeito, nada aconteceu na minha vida. Mas quando eu comecei a falar de gratidão, e o método CIS muda isso, o método CIS muda teu caráter, o método CIS muda teu comportamento, o método CIS muda tuas emoções, o método CIS muda a tua forma de lidar com a vida, o método CIS muda o teu comportamento. Então, esse é o primeiro passo. Não importa se você é médico. Ah, eu sou médico. Pô, você é médico? É igual a qualquer outro. E talvez os médicos são mais machucados que qualquer outra profissão hoje em dia, tá? Trabalhando plantão em cima de plantão, salvando a vida dos outros, não salvando a própria família, às vezes não salvando sua própria vida. Paulo, eu quero mais da minha vida. Então, o início é acabar com toda a insatisfação. Paulo, como é que eu acabo com isso? Hoje eu estou te dando o primeiro passo para isso, gratidão. O contrário de insatisfação é gratidão. As pessoas pensam que o contrário de insatisfação é satisfação. Não é. O contrário de insatisfação é gratidão. Então começa a treinar. E eu vou dar algo forte para você entender sobre gratidão. Eu vou falar mais nessas lives sobre gratidão. Mas a primeira coisa para falar sobre gratidão, vou dar um exemplo já falei do povo judeu. O povo judeu estava cativo, era escravo no Egito. Escravaço no Egito. Escravo no Egito. Aí vem Moisés, tira eles da escravidão. Uma escravidão pesada, tá? Uma escravidão pesada. Aí tira eles da escravidão. Tirou eles da escravidão, aí vai fazer o trajeto, né? Do Egito para Israel, que emanava mel e leite da terra. Só que era um povo orgulhoso. E todo orgulhoso é insatisfeito. Todo orgulhoso é insatisfeito. Reclamavam de tudo. Ai, tô com sede. Aí Deus dava água. E continuava reclamando. Ai, tô com fome. Dava as cordonizes. Dava o maná caía do céu. E o cara tava reclamando. Ah, tá escuro. Deus botava uma coluna de fogo. Ah, tá sol. Deus botava uma nuvem. Nuvem. Até nuvem Deus botou. E eles estavam sempre insatisfeitos. Sempre insatisfeitos. Paulo, o que aconteceu? Eles passaram, ouça o que eu vou dizer. Ouça o que eu vou dizer. Eles passaram, o que era para fazer em 3 meses o trajeto, foram 40 anos. 40 anos. E de 1 ou 2 milhões de pessoas, apenas 2 pessoas que saíram do Egito conseguiram chegar na Terra Prometida. E aí as pessoas perguntam, Paulo, por que minha vida está um deserto financeiro? Insatisfação e orgulho. Por que meu casamento é uma droga? Insatisfação e orgulho. Por que meus filhos? Insatisfação e orgulho. Paulo, e como é que eu quebro isso, Paulo? Como é que eu quebro isso? Como é que eu quebro isso? Gratidão. Você está vivo? Você reconheceu? Você agradeceu quantas vezes por estar vivo? Você está nessa live comigo? Você ouve? Você consegue ouvir? Quantas vezes você foi grato pelo... Você foi grato porque você consegue ouvir? Porque você tem acesso à internet? Você tem uma família? Teve uma cama para dormir? Quantas vezes você manifestou gratidão, falou de gratidão, gritou, eu sou grato. Então, o que eu estou te dizendo para você fazer, que funciona escreve 40 motivos de gratidão, dizendo eu sou grato por, eu sou grato por, eu sou grato por. E aí, escreve uma vez por semana e passa a semana toda lendo. Ah, deixa eu mostrar minha Ferrari para vocês. Olha só. Por que você está mostrando a sua Ferrari, Paulo? Por que você está mostrando a sua Ferrari? Porque por muito tempo eu não tinha nem... Aqui embaixo tem uma Ferrari, tá? Vou até tirar aqui. Porque eu vou sair hoje nela. Provavelmente eu devo viajar nela com a minha esposa amada. Paulo, por que você está mostrando a tua Ferrari? Por quê?
Porque por muito tempo, quando eu era insatisfeito, eu mal tinha uma bicicleta para andar. Quando eu era insatisfeito, sabe de que eu andava? Eu andava num Gol velho, cheio de multa, com motor batido. Hoje eu tenho uma Ferrari. Eu só estou mostrando isso não para aparecer, mas para mostrar para você como a vida muda, como é transformador quando você se torna uma pessoa grata, extremamente. Estão pedindo para olhar de novo. Está aqui. É uma Ferrari Home Spider, conversível. Então, é só para te mostrar. É para te mostrar como o padrão muda. Olha quem acordou aqui. Bom dia. Vai fazer o quê, meu amor? Agora fazer live, devocional. Vai fazer o devocional dela. Então, é isso, gente. Esse é meu convite para vocês. Eu quero perguntar para você está entendendo que você pode mudar a tua existência, mudar a tua vibração? Que eu vivi todas as pobrezas e eu lembro, gente, deixa eu te contar essa. Eu era tão insatisfeito com a vida que aonde eu chegava, eu estava reclamando. Eu reclamava do governo, eu reclamava das pessoas, reclamava da família, reclamava do tempo. Eu era um infeliz, simplesmente porque eu era insatisfeito. Então, eu estou mostrando para vocês as consequências da insatisfação. Estou mostrando a consequência de uma pessoa grata. Grata, grata, grata. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aí. Quem é que teve a vida completamente mudada no método CIS? Me explica aí o que é que você mudou no método CIS, que eu vou chamar uma pessoa aqui para finalizar essa live comigo. A doutora Juliana fez o método CIS, teve a vida impactada. Quem teve a vida impactada e transformada no método CIS? Jaqueline. Teve o que, Jaqueline? O que é que mudou na sua vida? Fala para mim. Fala aí todo mundo, o que é que mudou na sua vida que eu vou escolher uma pessoa. Enquanto vocês estão escrevendo, vocês viram os trabalhos científicos. Pessoas insatisfeitas morrem de 2,5 vezes a 8 vezes mais do que uma pessoa satisfeita. Então imagine se for comparado com pessoas verdadeiramente gratas. Ai. Quem foi? Quem foi que eu chamei? Olá, amiga. Você teve a vida impactada no método CIS? Eu cliquei sem querer, que eu não sei nem quem eu cliquei. Você teve a vida impactada no método CIS? Ah, tá sem. Hã? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Bem, é um prazer estar contigo. Você é meu mestre, meu mentor. Eu saí de uma dívida de 70 mil reais para faturar mais de 1 milhão de reais por ano. Eu fiz o CIS, fiz o Revolution. Eu tô indo agora para a Febracis Curitiba fazer o Inteligência Financeira. Então, a Febracis, para mim, é vida. Eu só tenho muita gratidão. Eu levei, através de mim, mais de 52 pessoas ao CIS. Uau. Então, é maravilhoso. Se eu pudesse recomendar apenas uma coisa para todo mundo que existe na Terra, eu diria: faça o método CIS. Uau. Então você saiu de uma dívida de 70 mil reais para o faturamento de 1 milhão. Prestes a ir aos Estados Unidos, daqui 10 dias, é mais um sonho que eu estou realizando. Troca de carro, reforma de casa, aumento e reformas na empresa, funcionários registrados, realmente tudo isso por conta das mudanças que eu tive no método CIS e agora, consequentemente, toda a jornada que eu estou fazendo. Caraca! Quem aplaude atrás, gente? Olha que coisa linda. Qual é o teu nome? O meu é Gabriele. Gabriele, um beijo no coração.
Nos veremos aí. Me dê um abraço e me lembre dessa nossa live aqui, tá? Eu já printei aqui, com certeza vai para o meu mural. E eu profetizo que ainda esse mês você vai ter, começa hoje, recorde de faturamento, em cima de recorde de faturamento. E a blindagem de Amém. Deus na sua vida. Amém, Paulo. Deus te abençoe. Muito obrigada por tudo. Gratidão. Um beijo, querida. Um Fica com beijo. Deus. Amém. Uau, acho isso lindo. E foi sem querer, tá, gente? Foi sem querer. Quem mais? Quem teve a vida impactada no Método CIS? Me fala aí, o que é que mudou na sua vida? O que é que mudou na sua vida? E eu quero chamar alguém aqui que... Vamos botar... Eu quero assim, antes e depois. Como é que era antes e depois? Como é que era a vida financeira antes e depois? O corpo antes e depois? Assim, como é que era o casamento antes? Como é que foi depois do Método CIS? Quem quer falar aqui como foi? O que é que mudou? Vamos lá, estou acabando minha live, agora vamos lá, quem? Vamos também na sorte aqui. Lilian. Vamos ver quem é Lilian. Cliquei aqui, apareceu, cliquei em alguém aqui. Vamos ver se essa pessoa fez o método CIS, se fez, o que é que mudou na vida dela. Acho que está sem sinal. Ok, gente. Então, meu convite é faça o método CIS. Quem escreveu 21 aí vai ter algum presente, vai ter algum atendimento, vai ter algum benefício para estar no método CIS com a gente. Então, o método CIS, vocês já estão sabendo, é 4, 5, 6 de agosto, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, no Brasil inteiro. Deixa eu ver essa pessoa aqui. Curou a depressão e o estresse pós-traumático. Vamos ver se eu consigo. Essa outra pessoa. As lives estão baixas, o sinal está baixo. É difícil entrar. Então, gente, lembra, nada vai mudar enquanto você não mudar. Nada vai mudar até você aprender a mudar sua frequência. No método CIS, você vai aprender a mudar sua frequência de uma maneira completamente transformadora. Tá? Transformadora. Então, fizemos nossa live de hoje. Amanhã faremos a segunda live. Tá? Vamos dar sequência até sexta-feira. Todo dia, 7h21. E eu quero que você chame muitas pessoas para amanhã. Chame muita gente para amanhã. Muita gente. Muita gente. Amanhã, 7h21, de novo, nós estaremos aqui. Fechado? Então, um beijo no coração. Agora, traz gente amanhã. Quero muita gente. Hoje chegou a 1.900 pessoas. Eu quero passar de 2.500 amanhã, se você estiver com a gente aqui, me ajudar. Tá? Beijo. Beijo a todos.